Saudações, Dux e Duques Tricolores. Aqui quem fala é Duque Tricolor para mais um Polêmicas no Flu, Duque resmungando. Sim, eu não faria terceiro vídeo, mas eu acho que é interessante também comentar sobre isso, né? E o Carlo Ancelotti? Sumiu? Desapareceu? Porque é interessante observar uma coisa, mas antes disso, é uma coisa que o YouTube Live é toda segunda, quarta e sexta às 6 horas da noite. E aqui embaixo na descrição você tem 2 abastinados e um projeto que eu curti bastante. Bom, só pra gente lembrar tudo o que aconteceu. Carlo Ancelotti chega no Brasil, tá? E o primeiro jogo que ele vê é justamente contra do Botafogo contra a Laú, contra a Universidade do Chile. Não a Universidade Católica, mas a Universidade do Chile. Beleza. Quero ver um jogo, tudo mais, né? Eu acho que teve um jogador. Eu não me lembro de ter. Eu acho que não tem nenhum jogador que realmente foi convocado pelo Botafogo e tudo mais. E beleza. Tá, eu vou ver então o jogo do Botafogo, porque eu quero ver um jogo no Brasil pra ver como que é a situação dos times brasileiros. Tá tudo bem. Tudo bem. Tá? Não tenho nada contra isso não. Agora, aí vai e fala assim, no dia seguinte. Então, isso daí foi uma terça. Aí uma quarta, ele vê Flamengo e Deportivo Táchira da Venezuela. E beleza. Pode falar assim, tá, mas ele tá vendo ali porque ele convocou alguns jogadores, ele convocou o Gerson, ele convocou o Danilo, que nem sequer entrou no jogo. Convocou o Léo Ortiz, convocou o Wesley. Nenhum foi uma partida realmente aceitável ao nível do Carlo Ancelotti e tudo mais. Quem meteu o gol foi justamente o único cara que não foi convocado, tá? E a gente tem que notar que o outro lado é normalmente o do Varela. Também não teve ali o Ayrton Lucas, então era mais ou menos a Varela e também o Wesley. E o único jogador que não foi convocado foi o que meteu o gol e que sacramentou a vitória pro Flamengo de 1-0 contra o Deportivo Táchira. Beleza. Então, a primeira situação era, eu quero ver um jogo. Eu quero ver um jogo, tá? E o segundo é, não, porque eu quero ver os convocados. Agora, em todo momento, o Carlo Ancelotti, ele esteve no Rio de Janeiro. Ele está no Rio de Janeiro agora que eu tô falando. Talvez não agora, porque agora é sábado. Eu não sei se ele já viajou para São Paulo para ver algum jogo de em São Paulo, ainda mais do Corinthians. Mas o mais interessante é ver isso. É um técnico que não teve consideração nenhuma para ver um jogo na quinta-feira, estando na mesma cidade e podendo ir para o jogo com muito conforto, com o maior conforto possível, e ele não viu. Ou seja, o que a gente observa sobre isso tudo? Que no mínimo ele não está comprometido com o futebol da seleção brasileira. Antes de a gente falar mais sobre isso, se inscreva no canal, faça o triplo você que é curte, comente e compartilhe. Redes sociais na descrição do vídeo, Vitor G 10, 12, 20 horas. Pix na tela. Esse mesmo você pode mandar patrocínio, então vamos continuar falando mais sobre. Você pode até afirmar, mas claro, ele não vai ver justamente um jogo na Sul-Americana, ele vai ver o jogo da Libertadores. Oi? Então, o Campeonato Brasileiro ele não vai ver. Porque o Fluminense também está no Campeonato Brasileiro. Sabe, se eu fosse técnico, a primeira coisa que eu faria, beleza, eu vou ficar aqui por um tempo, vou assistir os jogos aqui dos times cariocas, e claro que eu vou ficar ali me mexendo para ir para vários outros lugares, para eu ter noção sobre o que está acontecendo. Já que todos os voos são tecnicamente rápidos de chegar. Ele iria de avião para tudo quanto é lugar. Então,
na primeira classe, ou seja, total conforto. Não tem como falar. O cara mais confortável hoje do Brasil hoje é Carlo Ancelotti. E tipo, é isso que eu estou falando. Às vezes o início já pronuncia a situação toda. É claro que você pode falar também que, por exemplo, se Carlo Ancelotti estivesse no jogo, talvez tudo mudasse. Porque ó, ele viu o jogo do Botafogo, o Botafogo sofreu para ganhar da Universidade do Chile. Ele viu o jogo do Flamengo, o Flamengo ganhou, sofreu muito para ganhar do Deportivo Táchira. Imagina se ele tá vendo o jogo e tá fazendo e o Fluminense tá sofrendo muito para ganhar do time do Once Caldas. Tudo poderia mudar. A gente tem um efeito ali negativo sobre isso tudo. Agora, o que fica claro é que Carlo Ancelotti não tá nem aí para a seleção. Ele só aproveitou a situação para poder colocar no currículo dele que foi treinador de seleção. Ainda mais da seleção brasileira. Porque se era mesmo para ver justamente comprometimento, é para falar. E aí você pode falar assim, mas ele já tá velho, ele não vai todos os jogos, ele... Olha só, ele pode estar velho, mas o que eu vi pelo menos ali, pelo menos num ano ali, não teria como mudar tanto assim. Tá? Não tem desculpa o suficiente pra realmente falar que não, Carlos Ancelotti ele deveria estar lá. Entende? Você até pode também comentar, né, sobre que ele tem ele se programou justamente para ver esses dois jogos antes de ter convocado, antes de estar sendo chamado para ser treinador, talvez. Mas isso daí eu acho que é muito difícil também acontecer. Dito isso, só fica justamente uma reserva de tristeza. Eu não gosto muito do que estão fazendo com o Fluminense, né? De deixar o Fluminense ao reléu. Novamente, ele vai enfrentar a Colômbia. Ele precisa saber que o melhor jogador colombiano está no Fluminense. Ele vai enfrentar o Paraguai e precisaria saber que o melhor jogador do Paraguai também está no Fluminense. E ele poderia também estar vendo o jogo para, em vez de ter convocado o Danilo para ser zagueiro, colocasse o Thiago Silva. Porque ele, para mim, o que mais merece em todos os zagueiros aí do Campeonato Brasileiro, tá bom? E de brasileiros em geral. Muito obrigado a todos que assistiram, eu fico por aqui. Se inscreva no canal, faça o triplo C que é curte, comente e compartilhe. Redes sociais na descrição do vídeo. O vídeo hoje é 10, 12, 20 horas. Pix na tela. Desculpa por fazer o Duque Resmunga 3, mas não dá, tá bom? Saudações tricolores, até a próxima. Valeu, guerreiro, guerreira tricolor.